Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como é que vocês estão aí? Sábado lindão pra vocês. Deus abençoe, guarde, proteja. Seja um fim de semana de paz, de descanso, ou de trabalho. Que seja tudo lindão na presença do Senhor. Compartilhar meu devocional com você. Aqui tá pedindo para ler Filipenses 2, versículo 2 e 3, mas eu queria ler a partir do 1. Diz assim: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. E que cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Uau! E não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas eles fez-se reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente, e lhe deu um nome que já está de todo nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Uau! Esvazie-se. A humildade é uma característica extraordinária de Jesus. A Bíblia diz que ele rejeitou sua majestade e esvaziou-se para assumir a forma de servo a ponto de morrer na cruz por nós, demonstrando o tamanho amor. Ô, gente, me perdoe. Muitas pessoas desejam viver uma vida plena e nessa busca acreditam que encontrarão um propósito ao poder desfrutar de prazeres passageiros, sabe? Carros, casas, viagens, enfim. Coisas que definitivamente não são pecaminosas, mas não podem, em hipótese alguma, serem o grande objetivo da nossa vida. Essas coisas devem nos servir, mas não podemos acabar servindo elas. Devemos tomar cuidado, porque pessoas que perdem a humildade perdem também a sensibilidade a servir aos outros. Tome cuidado, porque pessoas que não são detentas da humildade, elas perdem a sensibilidade de servir aos outros. E nossa vida aqui na Terra tem mais a ver com servir do que ser servido, pois foi dessa maneira que Jesus reagiu. O mundo precisa de pessoas humildes como ele, capazes de se esvaziarem, não se importando com status ou posição, mas sim com um propósito, porque é quando diminuímos que Jesus cresce em nós. Como está o seu coração? Está focado nas coisas terrenas ou está humildemente amando e servindo a Deus e ao próximo? Saiba que por melhores que sejam as sensações de desfrutar de prazeres terrenos, eles jamais poderão se comparar à alegria de servir ao próximo, manifestando o amor e a graça de Jesus. A partir de hoje, entenda que a humildade é um requisito essencial para vivermos uma vida plena, assemelhando-se ao nosso Criador. A humildade não o faz melhor do que ninguém, mas o torna mais parecido com Jesus. Uau. A humildade não os faz melhor do que ninguém,
mais torna você mais parecido com Jesus. A carta que Paulo escreve a Filipenses, ela fala muito sobre a importância de estarmos em unidade, fala muito sobre estarmos crescendo em amor, fala muito em buscarmos ser parecido com Jesus. E aqui no princípio do capítulo 2 ele fala sobre essa humildade. Ele fala sobre essa importância de andarmos em amor e em serviço ao próximo, sabe? Ele fala que se nós estivermos alinhados com essas duas, com essas duas ordenâncias do Pai, nós estaremos aptos e preparados a não nos vangloriarmos. Porque o nosso espelho, o nosso exemplo maior é Jesus. Como foi lido aqui, Jesus, Deus, ele abriu mão de sua vanglória e se tornou servo de tantas pessoas. Ele foi servo para a mulher do fluxo de sangue, para cegos, para endemoniados. Ele foi servo para aqueles 12 discípulos quando lavou os pés. Se eu ficar falando aqui da servidão de Jesus, vai amanhecer o dia. Mas ele se despiu, sabe, da sua vanglória. Será que nós temos essa capacidade de nos despir de quem somos? A minha maior dificuldade foi despir um pouco da minha capacidade de persuasão e da minha intelectualidade quando adolescente, quando jovem. Tenho uma amiga da escola que hoje ela vem aqui em casa tomar um café comigo e fala que eu sempre fui muito metida. Mas eu venho de uma linhagem, de uma família leitora, que é estudiosa, e eu sempre fui boa aluna, mas eu me enchi dessa vanglória e eu abri mão da humildade, e eu nunca tinha começado uma faculdade, e eu nunca tinha usado esse dom e esse talento que o Senhor me deu em humildade para fazer aquilo que precisava ser feito. E muitos de nós não abrimos mão disso, sabe? Qual é a sua maior vanglória? É aquela casa que você comprou, que você bate no peito com toda a honra? É a sua intelectualidade? É o seu profissionalismo? É as suas capacidades? Porque não sei se vocês, infelizmente, convivem com pessoas que são assim, prepotentes e arrogantes a ponto de não se compadecerem com a dor do outro, com a situação crítica do outro, com o exercício de servir o outro, quer sempre estar sendo servido, Eu não sei se você já trabalhou no comércio, mas a gente lida com muitas pessoas assim, sabe, que querem ser servido com excelência em todo o tempo, com maestria, mas que não tem um pingo de humildade no coração, sabe? E a gente precisa se policiar dia após dia em relação a isso. Porque o Senhor quer muito que a gente esteja com o nosso olhar voltado para a obediência e para buscar a nossa salvação dia após dia. Porque se estivermos nesse lugar, o nosso querer se torna o querer e a realização do Pai para as nossas vidas. Sabe, que nós andemos sem murmurar, sem reclamar. E aqui fala também que nós estejamos num lugar sem contenda. Desafiador este lugar, né? Ainda mais nessa sociedade hoje tão comparativa. A contenda, ela parece que está viva dentro dos nossos ambientes. E isso é muito desafiador. Meu pai falava muito sobre isso. Meu pai nos ensinou muito sobre ser sábios e silenciar mediante a tolice, sabe? E eu acho que eu trabalhando com a educação, eu percebo que as famílias estão esquecendo de ensinar isso para as crianças.
Isso é muito sério. Isso é muito sério porque se nós pensarmos a longo prazo, em uma próxima geração que serão homens e mulheres gestores, administradores, serão exemplos para a próxima geração. E se eles, na primeira infância, estão tratando a autoridade da educação, me referindo ao ambiente que eu tenho expertise, eles estão tratando dessa maneira. Imagina como serão como autoridades profissionais. Humilharão muitas pessoas, menosprezarão muitas pessoas, sabe? Então é preciso que inculquemos alguns princípios e valores na mente, no coração, no caráter dos nossos filhos, para que eles possam ser luzeiro para uma geração desafiadora que eles vão lidar, que eles vão ter que conviver e que eles vão ter que ser flechas que voem mais altos e que voem mais alto e que levem isso para os lugares. Eu penso muito sobre isso, não sei você. Aqui também Paulo fala sobre Timóteo e sobre Epafroditos. Tem gente que fala Epafrodito, Epafrodito. Eles eram os brothers de Paulo, os amigos chegados. Eu gosto muito. Estudando sobre Epafrodito, o nome dele significa amável e querido. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele era um amigo de Paulo, onde ele arrecadou provisões para Paulo quando Paulo estava na cadeia, e ele levou até Paulo e ele trouxe informações também. Essa carta de Efésios foi Epafrodito que trouxe, e ele adoeceu nesse caminho, mas Paulo dizia que ele era um amigo chegado e querido e amável. Diz que ele era um servo de excelência. E também Timóteo. Timóteo era um grande amigo de Paulo, que foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. E Timóteo se agarrou ali em Paulo. É bom quando a gente encontra alguém cheio da unção do Pai, que a gente possa andar alinhadinho com ele e aprender a ser parecido com Jesus. E Timóteo é essa pessoa. Dizem que Timóteo era tímido. Eu imagino como que um tímido levava a palavra de Jesus aonde ele ia, né? Timóteo ficou encarregado de cuidar ali da igreja de Éfeso, e Timóteo também fazia esse cuidado com Paulo quando ele estava preso. Timóteo fez muitas viagens missionárias com Paulo. E Timóteo disse que Paulo diz que Timóteo era um grande amigo, e ele era incrível porque ele buscava os desejos de Jesus Cristo. Já pensou? Será o que os nossos amigos falam sobre a gente? Paulo diz que Timóteo era um amigo que buscava os desejos de Jesus Cristo. Extraordinário, né? E esses dois, eles andavam como Paulo ensinava, em humildade. Eles eram servos de excelência. São dois homens que é para que nós possamos estudar e conhecer a história deles e aprender com eles sobre serem servos de excelência. Timóteo foi martirizado porque se negou a fazer algumas culturas pagãs, e ele foi martirizado. Epafrodito quase morreu em uma viagem, levando mantimentos para Paulo na cadeia. E diz que quando Epafrodito se curou, foi de uma tamanha alegria para Paulo. Porque isso é o coração de um amigo, né? Eu acho que essa palavra deveria muito falar sobre a amizade, sobre o zelo de estarmos em comunhão, sobre a importância de andarmos alinhados um com o outro, para que aprendamos um com o outro, para que nos tornamos parecidos com Jesus em amizades que são princípios que estão embasadas em princípios de Deus e que são enviadas por Ele para as nossas vidas. Vocês têm uns aí assim? Uns amigos chegados mesmo, assim, um povo que você fala, rapaz, só Deus mesmo.
para mandar uns enviados desse. Do mesmo jeito que o baixíssimo envia os dele para atazanar, Jesus, ai, com amor e a bondade dele, envia uns pra gente também. Então, estuda um pouco sobre Timóteo e Epafrodito, é esse nome mesmo difícil. 2 amigos chegados de Paulo, 2 homens que tinham um coração servo, 2 homens que abriram mão das suas dificuldades, Timóteo da sua timidez, e levou a palavra de Deus para muitas pessoas, e Epafrodito com esse jeito amável. Paulo dizia que ele era um querido cooperador. Não existe pessoas assim? Que quando você pensa que precisa de um auxílio, você... Rapaz, eu vou falar com o abençoado ali, que eu sei que ele vai poder me ajudar. Que nós tenhamos esse coração humilde. Nós tenhamos esse coração em que a situação do outro nos faça produzir algo de bom, sabe? Quando eu andava com os meninos na rua, quando eles eram menores, era um desafio, porque o Heitor tem um coração mais sensível à situação das pessoas. E ele, quando víamos uma pessoa na rua, ele sempre dizia: mamãe, a senhora não vai fazer nada? Mamãe, a gente não pode dar nada pra ele? Ele perguntava. E aí uma vez a gente abençoou uma mulher, eu a conheço, ela é usuária de droga, mas o Heitor pediu pra gente dar um dinheiro pra ela, e um homem até me exortou, disse: você tá favorecendo ela a comprar droga? Eu digo: meu senhor, o que ela vai fazer já não está sobre o meu controle, mas o meu papel como filha amada do Senhor é poder auxiliar ela de alguma forma, que infelizmente ela vai usar de forma indevida, mas não é sobre isso. E o Heitor cresceu neste lugar. O papai ensinou muito isso a ele, sabe? O papai não, antes, hoje não, a gente quase não vê mais, mas via muitas pessoas aqui em casa pedir comida. E o papai, mesmo na crise mais difícil dele, ele nunca deixou de dar um pouco que tínhamos, ele sempre estava disposto a partilhar, sabe? A minha mãe também era assim. Então existe um privilégio de eu ter crescido neste ambiente. Se você não cresceu neste lugar, que você possa gerar este lugar dentro do seu lar, para que os seus filhos possam ver, para que eles possam passar isso para as próximas gerações. Porque não adianta falar, gente. Não adianta a gente ficar falando para os nossos filhos. Sejam pacientes, sejam amáveis, sejam leitores, estudem. Mas e nós? O que eles veem em nós? Ontem eu sentei aqui nessa área para conversar com o Davi. Esse Davi riu tanto de mim. Ele estava falando sobre uma explosão das estrelas. E daqui 200 bilhões de anos vai ter uma estrela gigantesca que vai explodir. E daqui tantos anos-luz que nós teremos a capacidade de poder vê-la, porque existe uma distância de tempo entre nós e entre o espaço vive no passado. Eu disse, aí eu falei uma balbúrdia lá, ele riu, disse: como, mamãe, que isso é possível? Eu disse: oxente, do mesmo jeito, na minha cabeça é impossível esse trem aí dos anos-luz viver no passado, né? Ele disse: ô, mamãe, só tá precisando estudar mais. Eu disse: Davi, cada pessoa, existem as suas prioridades. O espaço sideral não é a minha, meu filho. Você não pode falar isso. Você constrange as pessoas. É mesmo, né, mamãe? É. A mamãe sabe de outras coisas que você também não sabe. E isso que é o importante. E eu aprendi tanto com você hoje sobre essas estrelas lunares, estrelares e da galáxia. Pra mim não vale de nada isso, mas eu aprendi. Aí eu falei pra ele: Davi, eu vou falar isso pro meu aluno, sabe por quê? Porque esses dias ele brincando de massinha, e ele fez uma nave espacial que ia pro espaço sideral. Ele disse: ó, mamãe vai gostar. Então, todo aprendizado, ele não é em vão. Mas nós como pais, nós como líderes, nós como mentores, nós como pessoas que são percebidas e vistas por alguém, não importa se você não é pai,
Se você é um motorista, se você é um motorista de um ônibus, quantas pessoas te veem e te percebem? Quantas pessoas percebem em você a beleza de Deus? Quantas pessoas no seu bom dia, na sua educação, na sua gentileza, na sua humildade, na sua bondade. Olha, não é para me vangloriar, é só para partilhar com vocês. O meu aluno derrubou meu celular no chão e ele pifou ontem à tarde. Não ligava mais, nem carregava. E aí eu peguei minha bicicletinha, fui embora e fui lá onde eu arrumo o meu telefone. E aí eu não tinha muito dinheiro não. E eu fui orando e falei, Deus, olha, o senhor sabe que eu preciso do meu telefone e tal, pá. Aí cheguei lá, o rapaz olhou e falou assim, não, dona Estela. Eu acho engraçado quando me chamam de dona Estela. Eu já, né, oh, rapaz. É porque às vezes ele foi e me explicou. Eu falei, quanto foi, moço? Ele falou assim, não, nada não. Aí eu falei assim, muito obrigada, Deus te abençoe, abençoe ele. Fui embora, aí tinha um espetinho assim. Falei, rapaz, um espetinho é 6 conto. Comprei um pra mim. Eu não sei se foi o Espírito Santo. Não sei se foi eu. Não sei. Só sei que eu pensei, eu podia levar um espetinho pra cada um. Eles eram 2 lá na loja. Aí eu pedi o moço era amigo da minha mãe, o homem do espetinho. Se eu conheço sua mãe, conheço seu irmão. Eu disse, é mesmo, macho. Vi vocês crescerem lá no Noroeste. Aí eu já me senti velha de novo, né? Aí eu fui lá e entreguei pra eles e falei assim, já que você não cobrou, eu queria te honrar com 2 espetinhos. Ele olhou pra mim e disse assim, dona, não precisava não. Eu disse, precisava. Porque assim como você me serviu, eu quero honrar você. Que Deus te abençoe. Obrigado, muito obrigada mesmo. Aí ele agradeceu e disse, obrigado. Aí ele levou lá pra dentro na hora que eu tava saindo. E o rapaz disse, o rapaz tava bem brocado. É sobre isso, sabe? É sobre singelas atitudes nossas que às vezes ficam marcadas dentro do coração das pessoas. E aquilo vai gerar outra gentileza dele para com os outros. É como uma corrente. Quando a gente leva o bem, o outro leva o bem para o outro, e aí se vai. A mesma forma é a maldade. A mesma forma é a ignorância, a arrogância. Então é preciso que cuidemos do ambiente em que nossos filhos cresçam. Do ambiente em que nós somos líderes no nosso trabalho. É preciso que sejamos esse instrumento do Senhor para levar amor e serviço para os outros. 22 minutos? Meu Deus, hoje eu já conversei mais do que todos os dias. Tchau, gente. Feliz sábado, shalom.